Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Igor Rocha. Estamos aqui iniciando mais um momento de mensagens, falando da Palavra de Deus, que é o que mais importa nas nossas vidas. E hoje não será diferente. Estaremos meditando sobre um texto, um versículo da Palavra do Senhor, porque nós entendemos que ela é o nosso alimento para que nós possamos nos manter firmes, de pé, mesmo diante das guerras, mesmo diante das batalhas, mesmo diante das dificuldades. Mas todas as vezes, quando nós damos ouvido à voz do Senhor Jesus, através, principalmente, da sua palavra, é o momento que nós conseguimos ter direcionamento, conseguimos ter uma visão, conseguimos entender aquilo que Deus quer que nós fazemos em momentos como esses, momentos difíceis, momentos de guerras, momentos de prova. Mas de uma coisa certa, aqueles que estão debaixo das asas do Senhor Todo-Poderoso, esses estão protegidos, porque os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que temem, daqueles que o amam e o adoram em espírito e em verdade. Mas antes de nós entrarmos na palavra de Deus, nesse exato momento, eu quero te pedir algo muito importante. Você que pode, já deixa o seu curtir, já deixa o seu like. Por que, irmão Igor? Porque assim o YouTube acaba entendendo que você está gostando desse conteúdo, está gostando desse canal e acaba recomendando para outras pessoas, para que outras vidas, outras almas possam também receber esse vídeo, ou seja, essa mensagem, essa palavra. Porque nós sabemos, muitas pessoas, tudo que elas precisam nesse exato momento, talvez elas tenham tudo que a vida e o mundo pode oferecer, tudo que esse mundo tem para oferecer, e talvez esteja agora em casa, inquieta, com ansiedade, até mesmo com uma depressão, simplesmente porque nós sabemos que dentro do coração do ser humano existe um vazio. E que vazio é esse? É um vazio que só pode ser preenchido pela presença do nosso Deus. Isso mesmo, todo ser humano tem um vazio dentro de si, e ele só pode ser completado pela presença de Deus. Pessoas podem buscar preencher esse vazio mundo afora, em qualquer canto do mundo, em qualquer país, em qualquer estado, não importa. Sempre vai faltar aquilo que é o mais importante, que é a presença, que é o senso de propósito, de compromisso com aquele que é o Criador dos céus, que é o Criador da terra. E você que está nesse vídeo, você sabe muito bem, você compreende isso. Por isso que você está aqui, para receber esse alimento da parte dos altos céus. Então entende a importância de você compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis e não esqueça de deixar o seu curtir, o seu like. E você que é novo nesse canal, também não deixe de se inscrever. Isso mesmo, só basta você se inscrever apenas com um clique. Você já consegue se inscrever, é gratuito, você não está pagando nada, mas isso fará que você possa receber todas as notificações que nós, quando postarmos algum vídeo, você vai receber diretamente aí no seu celular. Mas agora vamos para o mais importante, o que mais importa nesse exato momento, que é a palavra do Senhor. E eu quero ler com vocês no livro de Provérbios, capítulo de número 16 e no versículo 1. Isso mesmo, livro de Provérbios, escrito por Salomão, um dos livros escritos por Salomão, no capítulo 16, no versículo 1, que diz assim: Ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Novamente repetindo, ao homem pertence os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Esse versículo é um versículo escrito por nada mais, nada menos do que Salomão. Creio eu que você com certeza já deve ter ouvido falar desse homem, desse personagem bíblico, que é tido como uma das suas características principais é a sabedoria que Deus lhe dá. Para resumirmos a história e o contexto da vida desse homem, nós sabemos que ele escreveu cerca de 3 livros: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Salomão, ele tinha uma sabedoria diferenciada. Certa feita, Deus, o próprio Deus, perguntou para Salomão e disse: Salomão, o que queres que eu te faça? Salomão, ele poderia ter escolhido várias outras coisas, como riqueza, fama,
e qualquer outro tipo de reconhecimento a qual o mundo poderia lhe oferecer. Mas algo chamou a atenção de Deus no exato momento que Salomão, filho de Davi, o grande rei Davi, ele escolhe algo inusitado. E creio eu que isso acabou tocando ao coração de Deus. No exato momento onde que Salomão então responde para Deus dizendo: Deus, me dê sabedoria para que eu possa governar, para que eu possa saber governar e lidar com o teu povo e com aquilo que foi entregue em minhas mãos, que é o reino de Israel. E Deus, ouvindo isso de Salomão, então assim lhe dá uma sabedoria extraordinária, onde que Salomão se torna um dos homens mais sábios que já existira e que já pisou nessa terra. Mas além disso, Deus também dá para Salomão riquezas, posses, de tal maneira que nenhum rei antes em Israel havia possuído tanta riqueza. A sabedoria de Salomão era tão grande, que vinha outros reis, outros povos, a saber, a conhecer, a entender sobre a sabedoria de Salomão. E Salomão se tornou um dos homens mais emblemáticos, um dos reis mais famosos, a qual o seu nome também ecoa até os dias de hoje, pelos seus grandes poemas, podemos dizer assim, seus grandes conselhos, principalmente nesse livro de Provérbios, a qual, se nós pararmos para analisarmos todo esse livro, ele está dando conselhos. E que conselhos são esses? Conselhos de sabedoria, conselhos de um homem que viveu e viu e experimentou de tudo que podia ver aqui nessa terra, e que no seu livro de Eclesiastes ele começa dizendo: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Agora você pode imaginar agora consigo mesmo, o homem que viveu e possuiu toda a riqueza, fama, status, tudo aquilo que ele pudera contemplar, tudo aquilo que ele pudera desejar, ele teve. Esse homem experimentou de tudo que ele poderia imaginar em seu coração. E mesmo assim, no livro de Eclesiastes, outro livro que ele acaba escrevendo, ele começa o seu livro dizendo: vaidade de vaidade. E esse mesmo livro de Eclesiastes, ele termina dizendo que tudo que vale é verdadeiramente temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos e os seus princípios. Ou seja, e nesse versículo base que nós acabamos de ler, depois desse contexto, de entendermos o contexto dessa história, desse homem, desse personagem tão emblemático na Bíblia Sagrada, eu quero trazer a aplicação desses simples versículos, melhor dizendo: ao homem pertence os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Esse homem tão sábio, esse homem tão emblemático, ele vem nos dar esse conselho. E algo que me chama muita atenção, que nos dias que nós estamos vivendo, nos dias de hoje, estamos vendo as pessoas olhando para as coisas externas e acabando por si só ficando ansiosas, preocupadas com o quê? Com o futuro, preocupada com o amanhã, preocupadas com o que há de acontecer no futuro. E consequentemente, pessoas estão entrando em alguns momentos complexos e entrando em desesperos. Pessoas que começam a olhar em volta da sua vida e começam até mesmo a comparar com a vida de outras pessoas. E começa a vir aqueles pensamentos negativos, pensando que está atrasada, pensando que a vida delas não tem mais jeito, pensando que a vida delas não tem mais solução, não tem mais para onde ir. Mas muitas pessoas no mundo, podemos dizer assim, até mesmo cristãos, até mesmo aqueles que se dizem frequentadores da igreja, também passam por momentos como esse, a qual às vezes parece que nós esquecemos do tamanho, do poder e da graça e da misericórdia que o nosso Deus tem para com cada um de nós. E a sua palavra é uma palavra viva e ela é eficaz. Nosso Deus, ele sempre tem todas as coisas no controle, ou seja, Deus também não perdeu o controle da sua história, Deus também não perdeu o controle da sua vida, Deus não perdeu o controle de nada. Simplesmente, quando ele promete sobre a vida de alguém, quando ele quer falar sobre a vida de alguém, ele não é homem para que minta, mas para cumprir todas as suas promessas. Assim como grandes homens da palavra do Senhor, que nós vemos diversas histórias, como Davi, que saiu do pasto, que era um simples pastor de ovelha, e ele se tornou rei de Israel. Vemos também José, um jovem que foi feito como escravo e no futuro também se tornou governador do Egito.
Ou seja, temos diversas histórias de homens que viveram coisas extraordinárias, a qual o Senhor Deus havia arquitetado um plano, um projeto sobre a vida de cada um deles. Mas o que me chama muita atenção é que todos eles decidiram viver os princípios, decidiram viver as verdades. Nenhum deles preocupou em pegar algum tipo de atalho. Nenhum deles ficou com uma ansiedade exacerbada sobre aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Por mais que às vezes vinha talvez aquele sentimento de medo, aquele sentimento de angústia, mas em nenhum momento eles queimaram a etapa. Em nenhum momento eles queriam intervir naquilo que Deus prometera, naquilo que Deus falara sobre a vida deles. E por isso esse versículo nesse exato momento: ao homem pertence os planos, ou seja, às vezes no decorrer da nossa jornada, fazemos planos pensando que aqueles planos são os melhores, pensando que aqueles planos são aquilo que vai nos fazer chegar em determinado objetivo, em determinada etapa da nossa história, em determinada etapa daquilo que a gente tão almeja, daquilo que a gente tanto quer conquistar, daquilo que a gente quer tanto para fazer e para ter alegria, para ter gozo, pensando que aquilo vai nos satisfazer, pensando que aquilo vai preencher o nosso coração. Mas às vezes nós esquecemos de consultar aquele que já conhece o nosso futuro. Às vezes nós esquecemos de consultar aquele que já sabe, que já planejou todas as coisas sobre a nossa vida. E por isso, ao homem pertence os planos. Às vezes fazemos tantos projetos. Talvez você que está me assistindo agora, você já fez diversos projetos na sua história. Talvez você calculou uma rota, talvez você planejou algo e talvez não saiu da maneira que você pensou, não saiu da maneira que você planejou. Às vezes está totalmente ao inverso, ao contrário daquilo que você arquitetou para a sua vida, para a sua casa, para a sua vida profissional, para a sua vida em qualquer aspecto da área da sua história. Talvez algumas coisas não saíram como planejado daquilo e da maneira que você planejou, daquilo que você arquitetou para que pudesse acontecer da maneira e do mesmo exato, no tempo hábil que você planejou. Mas eu quero entender e quero nesse exato momento abrir a nossa mente para que nós possamos compreender algo sobre a nossa história. Para aqueles que acreditam nas promessas e nos projetos do Senhor, devemos entender que os nossos planos, às vezes, aos nossos olhos, parecem ser planos bons, parecem ser caminhos e decisões certas a serem tomadas, mas a resposta final, ela não vem da boca do homem. A resposta final, ela não vem de nós mesmos. Nós devemos entender que a resposta final, que a palavra final sobre as nossas vidas deve e tem que sempre vir daquele que criou os céus e que criou a terra. Ou seja, talvez você que esteja nesse exato momento me assistindo agora, talvez você esteja em um momento complexo, talvez você esteja em uma situação que tudo aquilo que você planejou até hoje, que tudo aquilo que você arquitetou até hoje ainda não deu certo. Mas eu quero te convidar a fazer uma reflexão agora, nesse exato momento. Você já parou na sua história em algum momento para consultar os planos e os projetos que Deus arquitetou para a sua vida? Você já parou para questionar o porquê as coisas não estão indo da maneira que você planejou? Será que isso é da vontade do Senhor? Será que verdadeiramente esse caminho, essa decisão que você tem tomado, essa decisão que você tomou para seguir diversos caminhos na sua história, verdadeiramente é aquilo que Deus planejou, que Deus projetou sobre a sua vida? Por isso eu quero convidar você nesse exato momento a refletir. Talvez a situação que você esteja vivendo agora, talvez você pense que é um momento de desespero. Talvez você esteja passando por um momento de angústia. Talvez você esteja olhando para um lado, olhando para o outro e não esteja encontrando saída. Mas nesse exato momento, eu quero te orientar para que você possa levantar a sua cabeça e entender que a esperança pode estar mais perto do que você imagina. A partir do momento que você não mais somente andar com a expectativa humana, a partir do momento que você não mais andar com os planos, somente com aqueles planos que você tem para si próprio, para beneficiar somente a você. Mas eu quero convidar a você a entender que quando você coloca a sua vida nas mãos do Senhor,
que quando você coloca o seu futuro nas mãos do Senhor, nas mãos daquele que já enxergou, na mão daquele que já viu o seu futuro, saiba que a sua vida está garantida nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, talvez você tenha planejado tantas coisas, talvez até hoje não tenha dado nada, deu certo ainda na sua história, mas ainda tem jeito, ainda tem solução. Sabe por quê? Porque os planos do Senhor, porque os projetos do Senhor são muito maiores do que os seus. É isso mesmo. Os seus planos, talvez, que você planejou, é pequeno demais, perto daquilo que Deus projetou para a sua história e para a sua vida. Por isso, essa situação que você está passando, esse momento que você está enfrentando, não é para a sua morte, não é o seu final, não é o seu fim, é apenas o começo de uma nova etapa, de uma nova história. Às vezes Deus nos permite passar por certas situações para Ele mostrar que Ele é Deus na sua trajetória, para Ele mostrar que Ele é Deus na nossa vida, para quando nós chegarmos em algo que Deus planejou, arquitetou sobre a nossa história, para que todos possam ver que verdadeiramente há um Deus que vive, há um Deus que reina, há um Deus que está no controle de todas as coisas. Por isso, aquieta o seu coração nesse exato momento. Aquieta o seu coração agora, entenda de uma vez por todas, os planos e os projetos de Deus são muito maiores do que os seus. Talvez você esteja pensando, meu Deus, por que nada está dando certo na minha trajetória? Por que nada está dando certo na minha vida? Porque ainda não aconteceu. Saiba de uma coisa, talvez pessoas falaram ao seu respeito, talvez você tenha ouvido críticas, talvez você tenha ouvido pessoas até mesmo próximas falando para você, desiste daqueles planos, desiste de projetos, desiste daquilo, desiste, você não vai conseguir alcançar nada na sua história. Mas Deus é quem tem a palavra final. É Deus quem tem a palavra final. Porque quando Ele dá uma ordem nos altos céus, não há ninguém que possa impedir. Porque operando Ele, ninguém impedirá o agir de Deus na sua história. E por isso eu quero deixar você com esse versículo nesse exato momento. Ao homem pertence os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Por isso, levante a sua cabeça. Levante, não abaixe a sua cabeça por nada. Não queira voltar para trás. Entenda que talvez você esteja numa situação que você pensa agora consigo mesmo. Parece que não vai acontecer, parece que não vai dar certo na minha história, parece que não vai dar certo na minha trajetória. Mas de uma coisa é certa, os planos e os projetos do Senhor são muito maiores do que os seus. Começa a consultar a Ele. Começa a ter um relacionamento ainda mais profundo com Ele. Começa a perguntar ao Senhor. Começa a pedir sinais. Eu creio que o nosso Deus é um Deus que ainda fala nesse tempo. Eu creio que o nosso Deus ele ainda fala por intermédio da sua palavra. Eu creio que o nosso Deus ainda usa homens e mulheres de Deus para falar conosco. Eu sei que o nosso Deus ele trabalha com os sinais e Ele tem as suas maneiras de falar. Então, essa é a mensagem para a sua vida nesse exato momento. Talvez tudo que você tentou na sua trajetória foi somente aquilo que veio ao seu coração. Mas talvez para que você possa viver o extraordinário na sua vida, você tem que ouvir aquilo que Deus tem para a sua história. Você tem que começar a dar ouvido àquilo que Deus planejou para a sua vida. Você tem que dar ouvido para aquilo que Deus guardou para a sua história. E aquilo que Ele preparou para você é somente para você. Aquilo que Ele preparou para a sua história é somente para a sua história. Pode o inimigo tentar impedir, pode as pessoas tentarem impedir, mas a palavra final vem das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, agarre a essa palavra, tenha de bom ânimo, não desista, não olhe para trás, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Por isso agora, eu quero convidar você nesse exato momento a tirar um momento de oração. Vamos agora orar ao nosso Deus. Vamos clamar a Deus. Assim como eu disse agora há pouco, esse é o momento que você tem para pedir sabedoria aos altos céus. Esse é o momento que você tem
para pedir sabedoria e direção a Deus, porque eu creio que quando Deus fala, quando Deus libera uma palavra da parte dos altos céus, não há impedimento algum que consiga ficar de pé. Não há empecilho algum que consiga ficar de pé mediante a oração de um justo. Porque a própria palavra vem nos dizer, a oração de um justo, ela pode muito os seus efeitos. Eu quero convidar você agora nesse exato momento a orar comigo e clamar ao Senhor, porque eu tenho certeza que uma oração sincera, ela chega até o trono dos altos céus. Vamos orar? Senhor, eterno Deus, eterno Pai, graça nós te louvamos, te adoramos e te exaltamos. Nós entendemos, ó Pai, que às vezes nós fazemos os nossos próprios planos, os nossos próprios projetos e esquecemos, ó Pai, de consultar aquilo que o Senhor quer sobre a nossa trajetória e aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Às vezes, ó Pai, queremos fazer as coisas somente da nossa maneira, somente do nosso jeito. Às vezes, ó Pai, nós queremos levar a nossa vida, ó Pai, com a força do nosso braço apenas. Às vezes, ó Pai, nós queremos resolver as coisas da nossa maneira. Às vezes nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, na hora que nós queremos. E esquecemos, ó Pai, que o Senhor está nos céus, querendo nos guiar, querendo nos dar direcionamento, querendo nos dar, ó Pai, uma clareza, ó Pai, um sentido, um propósito, mostrando que o Senhor ainda tem promessas, que o Senhor tem propósito para realizar sobre a nossa vida, que o Senhor tem planos, ó Pai, que o Senhor tem coisas extraordinárias. Mas às vezes, ó Pai, nós preferimos escutar o nosso coração, o coração do homem que é um coração enganoso, que é um coração, ó Pai, pecaminoso, que é um coração, Senhor, que às vezes só quer dar ouvido àquilo que o mundo está dizendo ou àquilo que externamente parece fazer sentido para a nossa trajetória. Mas a partir, ó Pai, dessa oração, nós oramos, ó Pai, eu vim lhe pedir para essa pessoa que está conosco nesse exato momento, Pai, que o Senhor possa trazer a resposta da parte dos altos céus, que o Senhor possa trazer a clareza que essa pessoa tanto necessita, que essa pessoa tanto precisa, Pai, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu te peço nessa oração, talvez, ó Pai, essa pessoa que está do outro lado, esteja, ó Pai, agora talvez no pior cenário da sua trajetória, no pior cenário da sua vida nesse exato momento. Mas mostra para ele, mostra para ela, ó Pai, que ainda há solução, que ainda tem jeito, porque aonde o Senhor chega, algo tem que acontecer. Aonde o Senhor estende as suas mãos, algo tem que acontecer. E não será diferente na vida dos teus filhos, porque operando o Senhor, não há ninguém que possa impedir, em nome de Jesus. Amém? Então assim, eu quero te agradecer, você que esteve conosco até esse exato momento, que Deus lhe abençoe grandemente e continue a entender que o coração do homem, ele é enganoso, mas os planos do Senhor são perfeitos, porque aqueles que acreditam na palavra dele entendem que os seus planos são bons e são de paz e não de mal, mas para nos dar o fim que esperamos em nome de Jesus Cristo. Amém? Mas antes, quero te pedir novamente, você que absorveu e guardou essa palavra, compartilhe essa palavra também para o máximo de pessoas possíveis, seja no grupo da sua igreja, seja com o seu parente, com algum ente querido, com algum amigo. Compartilhe para alguém que talvez esteja nesse momento, nessa situação de conflito, nessa situação difícil e precisa de uma palavra de conforto, de esperança da parte dos altos céus. Compartilhe essa palavra e você também que pode, deixe o seu curtir, deixe o seu like para que o YouTube possa entregar para o máximo de pessoas possíveis. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que você não venha perder absolutamente nada que nós estivermos postando nesse canal. Amém? Então, que Deus lhes abençoe e que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Deus abençoe!